Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. E com esse friozinho é gostoso, está tudo junto assim, né? Então, vamos iniciar nossos trabalhos com a oração que Jesus nos ensinou, pedindo proteção dos nossos guias e mentores espirituais, pedindo a proteção para que Ele nos dirija nessa palestrinha que a gente vai dar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Eu não sou palestrante. A gente está palestrante, na verdade. Verdadeira pureza das mãos lavadas. Jesus, então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição antiga, uma vez que não lavam as mãos quando fazem sua refeição? E Jesus lhe respondeu: por que violais vós, outros, os mandamentos de Deus, para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs esse mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E esse outro: seja punido de morte aquele que disser ao seu pai e à sua mãe que todas as ofensas a eles. Deus vos é proveitosa, é muito pequenininha a letra, satisfazei a lei, ainda que depois não honrar nem assista o seu pai e a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então, eles tinham a tradição, tem essa tradição de lavar as mãos, até hoje, todo o Oriente. Por quê? Porque eles comem com a mão. Né? Eles pegam qualquer folha, uma folha de uma planta, pode ser bananeira, pode ser taiá, pode ser qualquer folha, e eles fazem aqueles tachos de comida e despejam em cima, até hoje, assim. Os índios também fazem isso, né? E pôr a comida ali e cada um vai pegando o tanto e vai comendo. Eles não usam talheres. Eles nem têm talheres. Agora eles começaram a ter porque tem muito turista. Mas a tradição deles é comer com a mão. Então, nada mais justo do que lavar a mão. E Jesus foi falando com eles, ensinando-os, né, a tradição, que não é o que entra pela boca que faz o homem, que faz mal para a pessoa. E nós aqui também achamos que
que o certo é a dieta, né? A dieta tem que ser assim, assim, porque é o mais certo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, carne, não isso, tá? E não é isso aí, é o que sai pela boca. O que a pessoa mais faz, quando começa a falar mal dos outros, inventar, caluniar, isso é o que Deus não gosta, né? Ele não suporta. Nós temos que cuidar o que nós falamos, o que é dito, e não a dieta de não comer certas comidas, porque é o nosso irmão. Tudo bem, nós temos que ir deixando com a nossa evolução. Nós vamos evoluindo e deixando de comer, porque o nosso organismo, ele precisa de certas coisas, principalmente a carne, da proteína. Então, com o tempo, nós vamos nos adaptando e vamos enjoando, não querendo mais comer a carne, ou não querendo mais comer certos tipos de comidas, porque nosso organismo não quer mais. Ele não precisa. Mas isso é evolutivo, não é uma coisa imposta, né? Eles também comiam pouca carne. Mas na Índia não come carne de vaca, de jeito nenhum, de boi, não come. A vaca é sagrada. Eles dizem assim que a vaca, ela é mãe. Por quê? Porque ela dá o leite. Então, ela é considerada isso, então ela é realmente respeitada. Então, naquele tempo, era mais ainda, mas eles comiam carneiro. Qualquer coisa eles imolavam o carneiro e comiam. Qual é a diferença entre o carneiro e o boi, né? Não tem. É um irmão também. Seria o caso, né? Então, a briga deles sempre foi essa. E Jesus disse, não é o que entra pela boca, mas o que sai. Aquele que gosta de falar mal dos outros, aqueles que caluniam os outros, aqueles que inventam coisas, fazem intrigas, isso sim não só naquele tempo, mas até hoje. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas pessoas deturpam qualquer coisa que é para arrumar um crime, uma encrenca. Qualquer coisa. Então, hoje em dia a gente tem que ficar de boca fechada. Eu acho que a melhor coisa que tem é isso. Porque se responder, você pode ser preso, você pode... Aí complica. Então, nós temos que ouvir, mas não revidar. O melhor meio é ficar em silêncio, para não complicar a vida de ninguém. Mas Jesus, ele combateu até o último momento, sempre, a família. Ele sempre protegeu a família. Ele sempre estava junto com os seus discípulos que dizem, li essa semana, que Jesus não tinha só 12 apóstolos, ele tinha 100 e poucos apóstolos. Eu creio que era assim, eram 100 e poucas pessoas que o acompanhavam aonde ele ia para escutar as palavras que ele falava, a lição que ele nos dava, que deixou até hoje e que permanece, porque se fosse uma palavra em vão, se fosse uma palavra que não significava nada, teria
morrido no tempo, mas as palavras dele estão até hoje, né? Firmes. Por quê? Porque eram verdadeiras e nos ensinam até hoje a beber essas palavras como ensinamento de Deus, nosso Pai. Eu sempre digo nosso Pai porque eu considero desta forma. Eu tudo me dirijo a Deus, nosso Pai. Então, as palavras de Jesus nunca vão acabar. Estão planejando destruir a palavra de Deus. Muitos, aqui no Brasil, eles estão em cima para terminar com a palavra de Deus. Mas isso está no nosso coração. Eles podem fazer o que quiserem, mas está no nosso coração. Nosso coração, ele já veio preparado desde a infância de ter a palavra de Deus junto conosco. Então, não adianta eles quererem, como já fizeram, mesmo no tempo de Jesus, o que eles fizeram para acabar, porque pensaram que ele era um rei, né? Ele dizia que o reinado dele não era desse mundo, era da espiritualidade, não era daqui da terra. E eles confundiam isso. Então, desde aquele tempo, nós temos a palavra dele guardada dentro do nosso coração. Nosso intuito desde manhã cedo, quando a gente já levanta pensando, eu levanto, pensando em Jesus, pensando em Deus e agradecendo pela noite que eu tive. Porque aí começa o meu dia. Então, isso está gravado em nós. Não adianta quererem acabar com a palavra de Deus, nosso Pai. Então, naquele tempo, Jesus ensinava, ele entrou na casa dos fariseus e sentou-se à mesa não, que era no chão, porque muita gente bota Jesus sentado à mesa como se fosse hoje. Não tinha isso. Era no chão, ou então era banco de pedra, né? E ali eles sentavam e comiam com a mão, e certo é lavar. Mas Jesus queria dar uma lição a eles, dizendo que não era o que entrava pela boca, mas sim o que saía. Nós, na Índia, nós ficamos lá, nós vimos em diversos restaurantes, tinha talheres, mas a maioria, assim, os indianos mesmo, tudo sentado, comendo com a mão. E é a tradição deles. Nós não comemos carne lá durante um mês. Quando chegamos no Brasil, quase, nossa, foi uma graça comer carne, porque a gente estava com vontade de comer carne. Hoje em dia eu sou uma que não tenho mais tanta vontade de comer carne, porque diminui bastante. Isso vai do organismo da gente, não pedindo mais tanto aquela comida, né? Então, quanto mais nós evoluímos, menos coisas nós comemos, até a comida é pouca. Porque a evolução da gente vai fazendo esse trabalho, né? De comer o necessário, um pouquinho. Aquilo já dá para o corpo, sustenta. Não aqueles pratão assim desse tamanho, né? Então, nós temos que ter o exemplo de Cristo, de Jesus Cristo, que Ele nos deixou. E ter o cuidado de não estar caluniando as pessoas, de não estar com ódio da pessoa,
está com mágoa das pessoas. Porque isso sim é um veneno. Um veneno que nós carregamos, né, com o ódio da pessoa. E muita gente se baseia por si próprio, que o que ela sente, ela culpa o outro. Eu sempre digo assim, as pessoas se olham no espelho e falam que é o outro. São elas mesmas que falam. São elas mesmas que são assim. E tem esses pensamentos. Então é não dar crédito a isso, não entrar nessa energia. Não entrar na energia do falatório. Não entrar nessa energia para que você possa ensinar a pessoa a ficar no canto dela, que ela não tem eco. O que ela fala não tem eco, então volta para ela própria o que ela está falando. O melhor que tem a fazer é ficar quieto. Criar intriga, brigas, matar a pessoa por causa, às vezes, de um nada. E naquele tempo de Jesus não tem muita diferença do de hoje. E por qualquer coisa era preso, por qualquer coisa era a morte, né? Eles se matavam e hoje em dia a gente olha, a diferença é pouca. A diferença é pouca porque eles estão matando assim muito o seu próprio irmão. Como foi dito há pouco tempo, os judeus que entraram nessa guerra, eles próprios estavam matando seus irmãos. É não pensar, é não raciocinar, que eles estão matando seus próprios irmãos. O que evoluíram? O que eles fizeram para evoluir? Nada. Porque a briga dos judeus é antes de Cristo, né? Então, tantos anos e não evoluíram. Essa guerra que está para lá, ela vem de quantos mil anos? Por quê? Para quê? Se não vão levar um grão de areia daqui. Nós não levamos nada, nem a roupa do corpo, que é enterrado ou cremado, vai junto. Nós vamos para o outro lado da vida, nós vamos sem nada. A única coisa que vai na nossa mala é o bem que nós fazemos aqui, é o acolhimento ao nosso irmão que está aqui, é o que nós estendemos a mão para o nosso próximo, o amor que nós distribuímos, o carinho que nós distribuímos a muitos que precisam. Isso sim vai na nossa mala. O restante, dinheiro, bens, briga por herança, nada disso nós vamos levar para além. A nossa continuidade de vida do outro lado é igual daqui. Nós saímos daqui, somos os mesmos do outro lado, do mesmo jeitinho. Nós só não temos mais o corpo, temos um espírito que continua a vida. Nós continuamos a mesma coisa. Eu não sou Marina, eu estou Marina. Até a próxima encarnação que eu tenho com outro nome, né? Mas eu continuo o mesmo espírito. Eu continuo a mesma coisa. Então, vamos evoluir agora. Vamos crescer agora.
para que possamos, no outro lado da vida, poder encontrar os nossos queridos, os nossos entes queridos, de uma forma boa, né? Com saudade. E continuamos a vida. E é isso que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou que a vida continua. E que essas picuinhas aqui, que ele nos mostrou, não precisam existir. E as pessoas deixam de se amarem aqui na Terra, deixam de ser realmente um espírito evoluído por pouca coisa, por poder, pela ganância. Então, que possamos evoluir nessa vida, crescer nessa vida. Eu sempre bato nessa tecla, porque é tão triste ver uma pessoa rancorosa, uma pessoa que ela é daquelas que leva tudo a ferro e fogo, dente por dente, né? Então, é tão triste ver. E quando você fala, perdoa, deixe isso de lado, isso, você não vai levar isso para o outro lado. Tira essa mágoa do coração que as tuas dores, as tuas doenças melhoram. Não perdoam, acabaram. Coitado dessa pessoa, porque vai chegar do outro lado com aquela mágoa corroendo. Pensam que vão para o inferno. Não existe inferno. O inferno é o nós que fazemos, né? Então chegam do outro lado e ficam naquela... que até o umbral que é feito pela mente da pessoa, ele está junto com a pessoa pelos pensamentos. Não sei se vocês lembram do filme Nosso Lar, a hora que André Luiz visita a casa dele e que ele vê a mulher com um outro marido e ele fica com raiva, aí tudo escurece, né? Tudo escurece. Aí ele pensa em ver aquilo e diz, volta atrás, vai e ajuda o homem a melhorar, né? Se ele continuasse com aquele ódio, com aquela raiva, ele voltaria a sofrer outra vez no umbral. Porque se nós pensarmos bem, nós estamos no umbral, aqui na Terra agora, encarnados. Nós estamos no umbral. Porque há tantas coisas que nós estamos passando, ainda temos dores, coisa que no outro lado não tem mais dores. Nós estamos nesse outro lado, nós vamos para o outro lado com o nosso pensamento. O nosso pensamento tem que ser um pensamento bom, uma coisa boa, né? Então, é a continuidade da vida pós-morte. Morte não existe, porque nós só passamos para o outro lado, nós atravessamos a rua. E essa passagem para o outro lado, ela é tão sutil que quem já teve experiência pós-morte, né, conta assim que não tem nada daquilo de inferno, de umbral. Não, tem coisas boas. Tem anjos nos protegendo,
já tem nossos parentes, aqueles que estão evoluídos. Então a vida do outro lado é diferente. Uma vida realmente no paraíso. Do paraíso. Então, vamos para lá. Em vez de escolher aquele inferninho, né, que nós criamos na cabeça, vamos criar o céu, vamos criar um paraíso. Porque se nós quisermos, nós fazemos o inferno. Teve uma época, há muito tempo atrás, o Fernando, que já morreu, ele recebeu, uma de nós, das médiuns, recebeu um espírito, que era um amigo dele. Esse amigo dele, ele acreditava no inferno. E ele dizia, eu vou morrer, vou para o inferno, porque eu fui muito mal. Bom, ele veio vestido a caráter. Apareceu o espírito a caráter, com chifre e tudo. Ele deu uma lição no espírito, e aí nós começamos a todos os médiuns em volta a orar, mandando luz para ele, que ele pediu. Ele foi se transformando, e o Fernando, ele era muito vidente, né? Então, o Fernando é aquele do centro espírita de Umbanda, o Pai Maneco. Ele foi se transformando, e se tornou um homem normal. Deixou de ser aquele ser que ele tinha criado na cabeça. Olha a diferença que é. E ele aí foi levado para a luz para que pudesse evoluir. E é isso que deve ser feito, que nós devemos fazer. Criar um jardim do Éden na nossa mente, para a nossa evolução. E não ficar criando coisas ruins. Nosso pensamento, ele cria forma, ele criou forma. E quantos nós já fizemos isso? Quantos inferninhos nós já fizemos na nossa vida? Às vezes com raiva de uma pessoa, que aquela pessoa não é uma pessoa boa. Aí o nosso pensamento, porque às vezes é o contrário, ela fala daquela que é ruim, mas é ela que é ruim. Então, tudo isso a nossa mente cria. Nós temos que ser diferente, né? Eu pulei daqui da criação, porque tudo que Jesus queria dizer nessa parte do Evangelho era isso, era a nossa evolução. O que nós criamos na nossa cabeça, o que nós criamos para a nossa vida. Então, vamos ser melhores, vamos adquirir mais paz. Ai, obrigada, que linda! Olha só, mostra para o pessoal aí, ó, desenho dela. Gente, nós temos isso às quintas-feiras, nós temos as crianças que... Ela está na aulinha? Ela veio uma vez. Ela veio? Veio para o inferno, 11. Obrigada. Mas ela está chegando de presente. Obrigada. Então, as crianças são a bênção de Deus, né? A bênção de Deus. Graças a Deus ainda nós temos crianças nascendo no mundo. Porque vai parar um pouco, né? Mas ainda nós temos. E essas crianças são muito evoluídas.
Então é isso. Aí outro. Olha só. Ela está desenhando. E eu estou ganhando. Eu estou ganhando. Tudo isso era o que Jesus nos falou aqui. E honrar o pai e mãe. Como está difícil hoje? Como tem filho que dá trabalho para o pai e para a mãe, a ponto de o pai matar o filho, né? Ao ponto de o filho matar o pai, os pais. E a gente vê isso toda semana na televisão, falando uma barbaridade dessa que encontraram os pais mortos pelos filhos ou os filhos mortos pelos pais, porque já não aguentam mais. Então, como que honra o pai e a mãe? Que antigamente, no nosso tempo, no meu tempo de criança, tinha que levantar e dizer, bença mãe, bença pai. Para ir dormir, bença mãe, bença pai. Hoje em dia, nem brincando, eles fazem isso. Por quê? Porque o pai e a mãe não ensinaram desde pequeno. O pai e a mãe deixaram de lado esses ensinamentos que nós tínhamos tanto em casa quanto na escola. Porque a gente tinha que rezar a hora antes e não importava a religião, mas era rezado antes de começar a aula. Hoje não tem mais, né? De manhã em casa era também, sempre tinha a oração. Minha mãe era daquela que fazia novena em casa e nunca matou um filho por causa disso, ao contrário, né? Então, gente, a educação começa em casa, dos filhos, que nós estamos resgatando aos pouquinhos, devagarinho, com esses pequenininhos assim, ó. Porque precisa voltar a eles terem respeito pelo pai, pela mãe e pelo professor. Porque o professor está ali para ensinar, mas também para acolher. E muitos não sabem disso. Vocês já notaram que o quanto de autista tem nascido? O autista, você sabe o que é? Por que é autista? O autista é aquele que fez muito mal numa vida. Matou gente, mandou matar, roubou muito, foi muito corrupto. E quando ele viu, passa para o outro lado, que ele viu o que fez, dá um remorso muito grande. O remorso e a vergonha. E nisso aí, ele vai para dentro dele, ele olha para dentro dele, ele não quer olhar para o outro. Você não pode olhar no olhar do autista. Ele não gosta, porque ele se sente envergonhado. Então está dentro dele essa parte aí de remorso. Então, ele nasce autista e ele tem que se perdoar. Ele tem que se perdoar. E é difícil para ele conceber isso, o perdão a ele próprio. Né? Dá graças a Deus que encontrou alguma família que os aceitou. Mas
para ele melhorar. Uns vêm com um grau ameno, mas outros com um grau muito agressivo. E não pode nem tocar neles de jeito nenhum, porque eles não aceitam. Então o autista é isso, é o remorso dos males que fizeram na vida anterior. Numa das vidas anteriores, né? E nós aqui tratamos de vez em quando de autista. Tem uma que eu fiquei muito feliz. Ela não falava com ninguém, mas ela tomava passe sempre comigo. Sempre. Porque ela pegou confiança, ela confia numa pessoa. E ali ela fica com aquela pessoa. Aí, quando chegou, e eu nunca toquei nela, não dá para, não pode tocar. Quando chegou um dia, eu dei passe, aí disse, vai com Deus. Ela disse, eu posso lhe dar um abraço? Para mim foi, nossa, uma conquista muito grande. Disse, claro que pode. Ganhar um abraço desse, né? Então, ela tem confiança. Pode ser, se ela pegar confiança em você, ou seja quem for, mas é naquela pessoa que ela pega confiança, aí ela se deixa abraçar, se deixa... Eu nunca peço o abraço, eu deixo que ela peça. Tem que ser dessa forma. E ela fica muito feliz quando eles alcançam esse grau. Porque eles não olham, eles olham por baixo, eles baixam a cabeça, eles ficam, mas eles não olham em você nos olhos. É a resposta de vidas passadas. Então é isso, gente. Que nós estejamos aqui nesse mundo para crescer. Não importa se nós lavamos a mão ou deixamos de lavar a mão. Não importa o que vai entrar pela nossa boca. Eu tenho que ser vegetariana porque eu tenho a minha evolução. Não existe isso. Existe sim. Eu vou ser melhor, eu vou ser uma pessoa que sei perdoar, eu sou uma pessoa que tem amor dentro do meu coração. Eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Eu me dou para o meu próximo. Eu não vivo a minha vida só dentro do meu cantinho. Eu vivo a vida para o meu próximo, né? Em comunidade. Hoje, a nossa turma é uma turma muito animada, turma meio destrambelhada. Mas nós fizemos um café da manhã aqui para nós. Fizeram levantar domingo, 7 horas da manhã, para vir tomar café aqui. Isso sabe o que é? Amor. É amor. O amor que um tem pelo outro e quer estar junto com os outros. Então é muito gostoso isso, né? E estarmos unidos ali, cada um trouxe um pouco de coisa e faz café e esquenta leite e põe a mesa. É o amor que a gente sente. Então que Deus abençoe sempre a todos, né? E aí só se fala em comida, né? É muito gostoso. E é isso. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma semana feliz, uma semana de paz, uma semana de amor. Que o nosso próximo, aqueles que precisam do perdão, que precisam de um abraço, que precisam de amor, realmente,
que a gente possa ser o portador dessa fase, tá? Que Deus abençoe.